Esse trabalho realizado por Eric Augusto, Gianluca Ruseni, Guilherme Russo, Lucas Dias, Tarek Khalil e Pedro Cid falará um pouco sobre a síndrome de Klinefelter. Para que um indivíduo possua a síndrome de Klinefelter, precisa ter ocorrido um erro na divisão celular dos gametas em sua formação. Alterações cromossômicas, no geral, se dividem em numéricas, como no caso dessa síndrome, e estruturais, que não são o foco desse trabalho. As numéricas interferem no número de cromossomos, sendo que nosso padrão seria apenas 46. Dentro dessas numéricas ainda há dois grupos da euploidia, que não afeta nossa espécie por ser um dobramento de todos os cromossomos, e a aneuploidia, que é caracterizada por apenas um cromossomo ser doado a mais que o necessário. A aneuploidia é ainda dividida em três: nulissomia, onde simplesmente some o par do cromossomo 1, monossomia, onde o indivíduo perde um cromossomo, e trissomia, onde há um cromossomo a mais entre os estabelecidos. A síndrome de Klinefelter é uma trissomia, de ordem dos cromossomos sexuais, sendo representada pelos cromossomos XXY. Certos sintomas se desenvolvem em certos estágios da vida. Alguns se manifestam ainda quando o indivíduo é uma criança ou adolescente, ou em outros casos quando adulto. Quando criança ou adolescente, pode-se ter pernas e braços mais longos do que a média, pouco desenvolvimento muscular, ossos fracos, puberdade atrasada ou ausente, pênis pequeno, dificuldade para expressar sentimentos e problemas de atenção. E quando adulto, pode-se ter testículos e pênis pequenos, ginecomastia ou aumento das mamas, diminuição do desejo sexual e infertilidade. A síndrome de Klinefelter ela pode ser tratada de diversas maneiras. As mais recorrentes são expressas aqui. A reposição de testosterona, que é mais eficaz na adolescência, né? Por ser uma época de maior desenvolvimento do corpo, mas pode ser aplicada tranquilamente e formalmente na vida adulta, mas não vai ter a mesma capacidade de adesão. Essa aplicação é feita por pele, né? Pode ser feita por adesivo ou por injeção, para poder repor aquela falta hormonal que existe nessas pessoas. Há também a saída terápica, através da terapia, caso a pessoa desenvolva algum atraso cognitivo, como dificuldade ao falar, dificuldade motora, dificuldade de se portar. A terapia ela entra como uma alternativa para poder tratar esses transtornos. Há também o tratamento de fertilidade. Como essas pessoas têm uma pobreza de fertilidade do esperma, algumas saídas para conseguir permitir que as pessoas se reproduzam são inúmeras, como por exemplo a reprodução assistida comum, isso é dizer, a inseminação artificial, a fertilização in vitro, e também tem um clássico que é o coito programado, que pode ser uma alternativa para esse problema. A síndrome de Klinefelter é uma coisa comum, entre aspas, mas E as pessoas que sofrem dessa síndrome, elas precisam ter boa inclusão e adesão social. Mas é isso que acontece? Não necessariamente. Quais são as dificuldades que uma pessoa com síndrome de Klinefelter na sociedade? Quais são as dificuldades que essa pessoa tem para se desenvolver dentro de um espaço social? Bom, podem ser inúmeros. Uma pessoa com síndrome de Klinefelter pode desenvolver complicações para conseguir identificar a própria sexualidade, justamente porque ela vive constantemente numa complicação visual e estética acerca da própria sexualidade. Ela se vê com representações aqui, entre aspas, do sexo oposto a ela, então ela não sabe se ela é homem, se ela é mulher ou se ela não é nenhum dos dois. Ela não consegue se identificar, ela tem dificuldades psicológicas para conseguir se associar a um sexo específico, não um, mas qualquer um. São pessoas que têm dificuldade de se inteirar e se integrar em espaços sociais, porque são pessoas que sofrem de baixa autoestima, são pessoas que sofrem de níveis aumentados de ansiedade e depressão, níveis elevados de ansiedade social e evitação social. Elas têm uma redução na qualidade de vida delas por causa disso. E o inverso também é um pouco observado, correto? Algumas pessoas podem apresentar os quadros inversos, mas no geral a maioria acaba sofrendo do quadro negativo. A formação de identidade dessas pessoas também pode parecer difícil para algumas pessoas, justamente porque, como ela não consegue esteticamente se associar a algo específico e claro, ela tem dificuldade para se identificar enquanto homem ou mulher ou qualquer outra expressão identitária. Ela tem dificuldade para entender até mesmo qual é a própria imagem que ela pertence e possui. Todas essas dificuldades elas podem ser evitadas através do tratamento terapêutico. Se elas conseguirem ter acesso a boa terapia a baixo custo, elas conseguem facilmente integrar a sociedade.